Posso ir para frente? Não vai ficar ruim a imagem? Não, tá bom. Pai do Senhor, irmãos, eu cumprimento vocês no nome de Jesus. Agradeço por toda a visualização que eu tenho recebido, por todo o apoio. Hoje eu gostaria de falar sobre a eternidade, sobre o mundo espiritual. É muito importante o povo de Deus ter um conhecimento profundo no mundo espiritual. É como se as pessoas fossem construir uma casa. Se ela não tem um terreno, ela não sabe o tamanho do prédio ou da casa que ela pode construir. Mesmo assim, são as pessoas que não têm o conhecimento do mundo espiritual. Não sabem a autoridade, não sabem o poder, não sabem como usar. As pessoas se preocupam com muitas coisas, mas esquecem de se preocupar com o conhecimento da palavra. Eu tenho o costume de cada vez quando o Espírito de Deus ele me revela, cada entendimento que eu tenho da Bíblia, não sei se os ouvintes podem ver, eu grifo ou marco com uma caneta. Porque quando eu estou passando por prova, eu sei onde que está marcada a revelação, as armas que Deus me concedeu. Quero hoje falar sobre o mundo, sobre a eternidade. Quando Jesus foi para a cruz, ele agiu em 3 mundos. Agiu no mundo espiritual, agiu no mundo físico e agiu na eternidade. A eternidade significa o derramamento de sangue, qual Jesus derramou. Toda cidade que derrama o sangue do inocente se torna amaldiçoada. Por isso que Jerusalém se tornou amaldiçoada, por ter derramado o sangue de Jesus Cristo, a qual era inocente. As moças, as mulheres não sabem que o aborto no mundo espiritual é uma coisa muito séria. Pois quando ela comete um aborto, ela derrama um sangue dentro do seu próprio corpo. Pois um feto é um inocente, não tem pecado, não tem crime algum. E por elas matar dentro do seu corpo, o corpo dela se torna amaldiçoado, pois derramaram o sangue de um inocente. Então, irmãos, é muito importante ter o entendimento, o discernimento das palavras. Cada vez quando Deus abre o entendimento, porque quando a gente está lendo a palavra de Deus, significa que a gente está se revestindo do poder de Deus. O nosso desentendimento é mais aberto, o nosso conhecimento é mais profundo. Em 1 Efésios 1, versículo 3, ele fala que antes que construísse o mundo, Deus nos elegeu dominador do mundo espirituais e das hostas celestiais. Significa, irmãos, que nós temos o domínio, o controle, não somos dominados. Então é muito importante a gente não ser vestido do poder de Deus, pois quando a gente está numa prova, irmão, muitas das vezes a gente está batido, é porque a carne está prevalecendo, pois a gente vai perdendo o controle. É importante o que é saber por que nós nascemos. Nós viemos ao mundo, a nossa vida ela só tem um objetivo: nos limpar o nosso espírito para que nós possamos passar a eternidade com Deus. Então nossa vida só tem esse objetivo, porque Deus não suportaria conviver com um espírito sujo. E Deus, ele é santidade. Quando a carne ela prevalece, a gente entra numa prova, como se a gente estivesse num barro, cada vez mais a gente vai se afundando. É importante o povo de Deus se jejuar, consagrar para santificar, para que possa fortalecer o seu espírito. A fé não é nada mais do que uma autoridade espiritual, do que um espírito. Não tem, irmão, como a gente saber ver o nosso próprio espírito, mas tem como nós sentir. Quando a gente está triste e abatido, não vê esperança, é porque a carne está prevalecendo e a nossa fé está fraca, está abatida. Mas quando a gente está confiante, alegre,
cheio de plano, cheio de confiança, é porque a nossa fé está bem, está forte. Imagina que os ouvintes fosse Deus e tivesse um filho que fosse Jesus Cristo. Deus não gostaria de ter só um Jesus. Deus gostaria que toda a humanidade fosse igual a Jesus Cristo. Mas a nossa fé está muito distante da fé de Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo tinha uma fé tremenda, que não tinha nenhum momento ele tinha dúvida. Simplesmente ele tinha uma autoridade espiritual, a qual todo o que ele determinava se acontecia, porque ele tinha uma confiança em Deus. Assim devemos nos santificar, nos revestir, nos fortalecer, para que nossa fé seja num nível bem alto. Como fazemos para que a gente podemos fortalecer nossa fé? Nos consagramos a Deus, lendo